Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje vou fazer uma análise psicológica de Long Long Time, o terceiro episódio da primeira temporada da série da HBO The Last of Us. Na primeira parte do vídeo eu vou analisar a psique do personagem Bill e todas as nuances do seu flashback. Na segunda parte eu vou falar sobre como a história de Bill se encaixa na jornada de Joel e Ellie. E finalmente, na terceira e última parte, eu vou comentar sobre minhas impressões pessoais do episódio. Lembrando que a análise contém spoilers dos 3 primeiros episódios da série. 1. A sombra oculta de Bill. Na minha opinião, o melhor episódio da temporada até agora, Long Long Time traz uma perspectiva nova do personagem Bill. Seu relacionamento com Frank é explorado com delicadeza e contrastes psicológicos. Devido à sua personalidade de natureza paranoica, Bill escapa de ser levado pelos soldados da Fedra, escondendo-se no bunker subterrâneo construído dentro de sua própria casa. Na psicopatologia, características paranoicas podem ser atribuídas a transtornos psicóticos ou a alguns tipos de transtornos da personalidade. Mas no caso de Bill, a psicopatologia pouco importa. Seus traços paranoicos funcionam como um mecanismo de defesa da sua persona visando ocultar sua sombra. O episódio conversa a todo momento com a teoria de Carl Gustav Jung, e nessa análise eu quero discutir como ela se entrelaça ao roteiro. No sistema topográfico junguiano, persona consciente e sombra inconsciente são conceitos opostos. A dinâmica funciona assim: o conteúdo aceito pelo ego se torna a persona, mas o conteúdo que ele rejeita dá origem aos elementos da sombra. Quando se relacionam pela primeira vez, Bill revela a Frank que tivera apenas uma experiência sexual com uma mulher no seu passado. Por essa fala e por todos os seus trejeitos tensos e desconfiados, fica evidente que ele construiu essa persona de sobrevivencialista como uma forma de ocultar seu eu rechaçado, sua sombra, ou seja, seu eu que ansiava por um relacionamento humano significativo. Conforme indica a bandeira pregada à sua parede, ideologicamente Bill é um sujeito individualista. Sua persona foi construída baseada na ideia de que ele deveria se proteger de qualquer pessoa ou instituição. Essa é uma ideia perigosa que pode levar a paranoias que só seriam de fato úteis em uma sociedade pós-apocalíptica. A completude de um indivíduo só pode ser analisada por inteiro ao se considerar a sua sombra, ou seja, todos os elementos da personalidade de um indivíduo que ele classifica como fraqueza. Segundo Murray Stein, em Jung, o mapa da alma, somos propensos a sentir-nos culpados ou profundamente envergonhados a respeito das coisas que fazemos e estão em discordância com a persona adotada. Quando Bill, feliz mas incompleto em sua persona solitária, encontra Frank preso em uma de suas armadilhas, ele se sente desconfortável em ajudá-lo. Se por um lado aquela é uma situação que contradiz os ideais de sua persona individualista, por outro, talvez seja sua única oportunidade de explorar elementos da sua sombra, ou seja, a sua relutância em se conectar a outra pessoa. Frank demonstra ser um sujeito que possui os mesmos elementos integrados à sombra de Bill presentes na sua persona. Ele abertamente busca o contato humano através do toque, de conversas e de interações significativas. O relacionamento entre os dois se desenvolve e progressivamente a relutância dá lugar à confiança. Nesse ponto, é interessante o jogo simbólico da fotografia contrastante ao longo do episódio. A cidade cercada, ou seja, o exterior, evidencia a persona individualista de Bill. Arames farpados, câmeras e armadilhas bloqueiam agressivamente seu contato com qualquer um que ouse se aproximar. Em oposição, o interior da casa remete à sua sombra, a uma época em que ele ainda vivenciava o contato humano ao lado dos familiares, as fotografias, o piano, as partituras da mãe. Seu eu renegado é repleto de sutilezas, delicadezas e protocolos sociais, diferente de sua persona, rústica, agressiva e individualista. Depois de alguns anos de convivência, Frank discute com Bill por ele não deixar reformar as casas e prédios decrépitos da vizinhança. Apesar de relutante, Bill permite que ele embeleze algum dos locais. Se levarmos em conta que todo aquele externo representa sua persona, essa discussão aparentemente aleatória ganha um novo significado. Frank não apenas reforma a cidade, mas a persona de Bill. Com a sua presença, a sombra outrora totalmente rechaçada do companheiro começa a se manifestar a ponto dele, relutantemente é verdade, permitir a visita de convidados no contexto menos favorável possível a novas amizades. Para Bill, permitir-se conectar-se com Joel e Tess simboliza um exercício complexo de integração entre persona e sombra.
Essa integração é concluída quando ele aprecia o fato de uma de suas armas, que ficam no bunker o mais interior possível da casa, ter sido trocada por sementes de morango, que foram plantadas por Frank em um jardim externo. A cena de Bill e Frank juntos, apreciando a fruta que há muito tempo não comiam, é uma das mais belas do capítulo e divide o pódio com outros tantos momentos igualmente belíssimos. O final trágico evidencia que depois de Frank, Bill jamais veria significado em uma vida solitária. Além de atender o desejo de colocar uma dose fatal de remédios na taça de vinho do marido moribundo, Bill também faz o mesmo com o restante da garrafa. Se outrora o mundo parecia não ter mais nada de bom a oferecer, com a presença de Frank, Bill ressignifica o sentido de sua vida, como fica claro na carta que deixa ele para Joel. Eu odiava o mundo e adorei quando todos morreram. Mas me enganei. Tinha uma pessoa que valia a pena ser salva. Foi o que eu fiz. Eu salvei ele. 2. Joel, Ellie e uma nova esperança. Na continuação da carta, Bill enfatiza: depois protegi ele. É para isso que há homens como nós. Temos um dever. Eu te deixo minhas armas e equipamentos. Use para proteger Tess. A amizade entre Joel e Bill parecia ser baseada em um respeito mútuo entre eles. A carta reforça em Joel o desejo de Tess de levar Ellie até os Fireflies e o ajuda a encarar mais abertamente seus traumas reprimidos, no caso, seu luto antigo e recente. Se você quiser saber mais sobre como Joel utiliza mecanismos de defesa para rechaçar suas lembranças traumáticas, eu fiz uma análise do personagem baseada no primeiro episódio que vou deixar no card acima. Mesmo que de maneira póstuma, Bill relembra Joel que ainda existe um herói adormecido nas profundezas de sua sombra, que a vida é maior do que seus propósitos individuais e que ainda existe a possibilidade de amor, até para um homem quebrado como ele. Ellie, além de esperança do mundo, é a última esperança de Joel de recuperar a própria humanidade. E antes de passar para a conclusão, eu vou pedir para você curtir o vídeo e compartilhá-lo com alguém que é fã de The Last of Us. Como eu não recebo os episódios antecipadamente, as análises são lançadas fora do timing, então eu preciso da sua ajuda para divulgar o vídeo. 3. Conclusão. Long Long Time é meu episódio favorito da série até agora. Sem exageros, não consegui pensar em nenhum ponto negativo sobre ele. Por mais que pareça, está longe de ser um filler. A vida e a morte de Bill são relevantes para que Joel ressignifique seus propósitos e seu relacionamento com a Ellie. No jogo, Bill ajuda Joel a seguir em frente retribuindo um favor, obtendo a bateria para o carro. Na série, além de fornecer o carro, ele também auxilia Joel a lidar com questões emocionais e existenciais. O episódio brilha por não cair em uma armadilha clichê que poderia ser desastrosa. Se a sombra de Bill fosse sua orientação sexual em vez de sua tendência ao individualismo, não haveria paralelo metafórico entre ele e Joel, e o resultado, como eu disse, poderia não ser satisfatório. Nesses 3 primeiros episódios, Craig Mazin e Neil Druckmann mostraram que sabem exatamente quando devem manter e quando devem alterar elementos narrativos do jogo. A cada semana, The Last of Us se solidifica não só como a melhor adaptação de um game para o audiovisual, mas como uma das melhores adaptações de qualquer mídia para a TV de todos os tempos, que vem o episódio 4. E você, gostou de Long Long Time ou preferiu o Bill do jogo? Deixa aí nos comentários. E além disso, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.